Saudações pessoal, daqui quem fala é o Nilson Nozzi, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, estamos de volta com o quadro Conversando sobre África e no dia de hoje vamos falar sobre o legado científico de África no mundo e para isso trouxe o nosso segundo convidado, Contadilson Samba. Prazer. Seja bem-vindo. Contadilson Samba, ele é engenheiro químico de processos. E antes de continuares com este vídeo, não te esqueça de te inscreveres no canal, partilhar o vídeo com os teus amigos, se possível, nos vossos grupos do WhatsApp, Facebook, sugeridos do canal para mais uma pessoa. E não te esqueças também de te inscreveres. E se tiveres um tema que gostarias que eu falasse com alguém aqui neste quadro, deixe nos comentários que estarei lendo. E sem mais delongas, bora ao vídeo. Ok, nós chegamos à conclusão que a África tem sim um legado. A questão é, por que os africanos não estão interessados neste legado e o que deve se fazer para que este legado ressurja e seja exposto na realidade? Os africanos desconhecem esse legado. Eu não diria que não estão interessados, é porque eles não conhecem esse legado. Eles não conhecem da forma voluntária e involuntária. Mais involuntária, porque foi parte quase de um projeto na época. E dizer isso não é ser conspiracionista, que não, que tudo é não, é que de facto houve um projeto. O colonizador veio com um projeto que era apagar o que tinha sobre o passado africano. E aí instrui. O que houve é que a África sofreu três tipos de colonizações. A primeira foi a invasão árabe nesse caso. Muçulmana, no caso também árabe muçulmano, que fez mais no norte da África e na parte ocidental da África, nomeadamente o Maghreb e o que chamamos hoje a CDAO, África do Oeste, uma parte da África do Centro. Essa foi a primeira invasão. A segunda foi a invasão ocidental, que é o expansionismo europeu, que se transformou em imperialismo. Essa invasão cobriu todas as partes do território africano, todas, sem exceção, exceto um país. Só um país na história de África que nunca foi colonizado. Foi invadido duas vezes, uma vez pelos romanos e os egípcios antigamente, que é a Etiópia. Os italianos invadiram a Etiópia conseguiram resistir e conseguiram derrotar os italianos e nunca foram colonizados. É por isso que não é por acidente que a capital da União Africana está na Etiópia, porque é o símbolo do orgulho, né? O símbolo do orgulho. Então essas duas colonizações que houve teve consequência a terceira forma de colonização que existe atualmente, que é a colonização mental. É que a colonização mental, então o que quando existe sempre uma relação entre um dominador e um dominante, o dominante faz com que o dominador veja as coisas do olho dele. Na relação entre africanos e europeus, o europeu ensinou ao africano para julgar as coisas do olho do europeu. Nós, quando dizemos que algo é bom ou mau, julgamos do ponto de vista do europeu e não do ponto de vista do africano. Então, para nós, como para o europeu, tudo que é africano é mau, então nós também vimos que tudo que tem a ver com a história africana é mau. Entende? Okay. Então, partindo desse ponto, caminhamos na ignorância. Caminhamos na ignorância da nossa própria história. Da nossa própria história. E quando você não conhece a sua própria história, para tudo que lhe é contado, você acredita. Então, o que acontece é que os outros povos, os europeus, os asiáticos, mesmo os árabes, entenderam uma coisa, é que não existe dissociação entre as ciências exatas e as ciências humanas. As duas estão ligadas e caminham juntas. Não há progresso técnico e consequentemente econômico, porque o progresso econômico é uma consequência do progresso técnico, sem o desenvolvimento cultural grande. Entende? Então o que acontece é que para isso, em primeiro lugar, antes de você ter uma excelência técnica e científica, então crescer, e portanto crescer como economia,
como país, para ser uma nação próspera do ponto de vista econômico, é necessário ser uma nação rica do ponto de vista cultural. E o que é que fez o ocidental? Reabilitou a sua própria história. Quer dizer, ele inventou, deturpou uma noção de Deus, uma iconofilia, no qual o homem branco é glorificado e tudo que é mau para o Ocidente é negro. Quando que para eles vai tudo que é mau, tipo arma negra, a peste negra, buracos negros, tudo isso tem a ver, tem um folclórico, tem uma consciência, um inconsciente coletivo que chega a ser, que chega até ser inconsciente, que tem a desvalorização negro, sem saber o pensamento europeu é de tipo tende a inferiorização negra. E como nós aprendemos deles, também aos poucos fomos ter esse hábito. Então, podemos chegar à conclusão que os africanos, em geral, não se interessam na sua história, tendo em conta o ensino ocidental que recebeu. Exato. A desvalorização da nossa própria história nos leva à inconsciência do nosso tesouro científico e cultural. Exato, é isso. Então, não é que conscientemente a grande maioria não queira saber, que inconscientemente ele foi ensinado que tudo que vem de África é ruim e a África não tem história relevante para o mundo. Exato. Ok? Então, qual é o conselho que tu darias para os jovens africanos que estão a ver este vídeo, porventura verão algum dia, sobre a necessidade de se redescobrir como africano? O conselho, para dar conselho, é necessário ter legitimidade, dizia o Mancai. No caso, nisso, o que vou lhe dizer é que a África tem que, os africanos têm que se reencontrar com o seu passado, reabilitar a sua história. Foi a primeira coisa que os chineses fizeram. Vou pegar um exemplo prático chinês. Nos anos 40, no século XX, os chineses eram considerados como o homem doente da Ásia. 70 anos depois, eles vão ser a primeira potência econômica do mundo. E já são. O que aconteceu antes? Eles entenderam duas coisas. Contrariamente ao que eles ensinavam, que os ocidentais ensinavam, que democracia é igual a progresso econômico. Eles não têm a democracia, mas são ricos. Bom, então eles não têm, eles têm tudo o contrário que o Ocidente fez, fazem tudo o contrário que o Ocidente faz e são ricos. Isso deveria nos fazer refletir sobre o que nós aprendemos, tá vendo? Porque é anormal que no código, e que na Constituição angolana tem leis sobre a homossexualidade, não tem leis sobre a feitiçaria. Tipo, tem mais gays que Ngapa em Angola. Então, isso que nos leva a refletir, tá vendo? Do que nós somos. O conselho é tipo, eu diria, se inspirar dos chineses, mas de adaptar para a realidade africana. A África tem que construir o seu próprio modelo. Não existe um modelo social universal. Não existe um tipo de sociedade um modelo de sociedade que se aplica para a África. A África tem que construir o seu próprio modelo. A África tem que construir o que eu chamo e teorizo há bastante tempo uma democracia africana, que talvez pode ser o tema de uma próxima discussão que teremos, que é uma democracia africana, porque a democracia do tipo ocidental não funciona em África, porque a democracia do tipo ocidental é individualista e a África historicamente é um continente comunitário, que vive em comunidade. Então a democracia liberal do tipo ocidental em África leva à corrupção. E em parte é por causa disso que temos políticos corruptos.
Porque não é só. É claro que não é só culpa do sistema, em parte é o africano também, mas tem que se questionar. Por que a democracia ocidental só funciona na Europa, no Ocidente, os outros países não funcionam? É porque a cultura não é um sistema universal, é ferrado pensar que a democracia ocidental é do tipo universal, não é universal. Funciona na Europa. Na África não vai funcionar porque temos outra cultura. Existia uma África antes da chegada do homem branco. E essa África funcionava corretamente? Funcionava com uma democracia tribal. Exato. Uma democracia tribal. A África os reinos estavam agrupados em tribos. Ok. Sim. E o poder era uma cogestão dessas tribos. E cada tribo tinha a sua vez de governar. E faseadamente, tipo, em 2 anos, uma tribo que entrava no poder. Evitava-se conflitos e o povo vivia em harmonia. Não estou a dizer que temos que fazer isso outra vez, atualmente, mas é um caso a se repensar, a pensar. Estamos num nível que temos que meter tudo ao mesmo nível. Não tem que pegar do branco e meter lá e o nosso. Não, todo ao mesmo nível. E pensar num sistema que de facto se aplica em África. Então, pessoal, no vídeo de hoje terminamos por aqui. Vamos voltar a falar sobre isso quando vamos falar sobre civilização, mas no quadro com o Adilson Samba de novo. Mas será o episódio 3 falando sobre religiões no continente africano, onde vamos entrar a fundo sobre África antes do colonialismo, as religiões que existiam, para falarmos sobre a sociedade africana e sobre a história de África antes mesmo do colonialismo. Muito obrigado por acompanharem este episódio e não te esqueças de deixares o teu like, te inscreveres no canal, partilhares e se quiseres um tema, deixa aqui embaixo e vazamos.